na revelação da vida. Lição 176 do livro Pão Nosso, produção mediúnica de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Isolando Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser do além-tudo. Podemos dividir a vida dos discípulos de Jesus em antes e depois da ressurreição. A ressurreição, que significa a aparição do corpo espiritual, do perispírito de Jesus diante dos mesmos, que se inicia por Maria Madalena, depois ocorre para 2 homens no caminho de Emaús, para as senhoras, as mulheres, para os discípulos na sala da última ceia no cenáculo, sem Tomé, depois com Tomé. Outras circunstâncias, inclusive para Paulo no caminho de Damasco. Todos eles, a partir desse instante, estarem presentes diante do corpo espiritual de Jesus e constatarem um fato da sobrevivência da alma em relação ao corpo. E como diz aqui, da justiça que rege o ser além túmulo. A justiça. Eles viram Jesus realizando curas, como jamais ninguém foi capaz de realizar. Viram Jesus percebendo o pensamento das pessoas, prevendo o futuro, e tendo um domínio pleno sobre as forças da natureza. Parece que a matéria era infinitamente plástica e estava à disposição da sua vontade. E depois viram Jesus ser preso, açoitado, coroado com espinhos, cuspido e crucificado. Na realidade, nesse momento, eles viram o corpo carnal de Jesus de Nazaré ser preso, açoitado, coroado com espinhos, cuspido e crucificado. Na ressurreição, eles viram o perispírito. O perispírito não foi açoitado. O perispírito não recebeu a coroa de espinhos. O perispírito não foi cuspido. Mas para a identificação, Jesus se mostrava no perispírito com a marca das chagas, como relacionando com a crucificação, convidando até para ser tocado, comprovando a identidade do Espírito, mas mostrando um poder, uma beleza, que não existem palavras humanas para descreverem um contato entre um homem e um espírito puro, com seu perispírito,
trazida à condição de ser percebido no nosso pequeno nível de evolução, incluindo os apóstolos, com todo respeito. Antes e depois, o fato comprovado e a justiça. Viram o poder. Assim também aconteceu com Paulo. Ainda Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, como estudamos algumas semanas atrás, as 12 principais páginas do livro Paulo e Estevão, o fim da primeira parte, em que Paulo vivia um conflito interno, íntimo, enorme, um drama, um dilema, sofria muito, com uma pergunta, com muitas perguntas sem respostas, e de repente aparece um espírito cuja simples presença material, aquela circunstância daquele espírito se apresentando, que não foi reconhecido, Paulo não sabia que espírito era aquele, e pergunta: quem é o Senhor? Mas já sabe que aquele espírito era o Messias, pela forma material, pela nobreza, pela divindade, pela superioridade, pela sublimidade. Recebe como resposta: eu sou Jesus, aquele que persegues. Mostrando que Paulo não tinha identificado, pergunta quem é, mas daquele momento em diante, é o antes e o depois do contato, da certeza da sobrevivência da alma e da lei da justiça. Ele que perseguiu Cristo, veio receber as respostas para aliviar suas dores do próprio Cristo. Judiaram do corpo de Jesus de Nazaré, mas os apóstolos viam o Espírito de Jesus de Nazaré. E observando as letras do Evangelho, vamos ver Pedro negando 3 vezes, fugindo. Vamos ver outros discípulos mudando a roupa para não ser reconhecido e acompanhar a crucificação à distância. Dos 12, só um ficou no pé da cruz, João, o discípulo amado. E dos 12, este foi o único que não teve morte violenta. Todos os outros 11 tiveram morte violenta. O suicídio de Judas e todos os outros foram mortes violentas. Por medo, fugiram. Morte violenta por quê? Porque a partir do momento da ressurreição, da visão, da presença do Espírito de Jesus, mostrando o fato e a justiça, eles então tiveram uma vida diferente. Aí, a força do testemunho, o poder que estava investido, tiveram força de ir até o sacrifício da própria vida, para levar o testemunho da mensagem e a vivência do Evangelho de Jesus. Emmanuel continua falando a respeito da abundante graça. Pedro fazendo curas. Depois, Pedro fazendo curas. Disputava até a sombra de Pedro. Iam tantas pessoas na casa do caminho, era impossível ter um contato com Pedro. Eles calculavam: se Pedro passa por aqui, o sol está lá, a sombra vai estar aqui. Ficavam num lugar que ia ser a sombra de Pedro. Seriam tocados pela sombra. Não tinham esperança nem de tocá-lo. O próprio Paulo passa a fazer curas, eventualmente. Abundante graça. Hoje, nós vamos focar o nosso estudo mais realmente na questão do estudo. Como é que esses fatos se davam com os apóstolos? Está em Atos dos Apóstolos. E não chamava atenção como deveria ser chamado. Passava assim meio ao lado, meio despercebido. Porque com Jesus é incomparável.
Jesus realizar uma cura, mas ele era o Messias. Nós não temos condições de compreender a evolução das faculdades, as propriedades do corpo espiritual, do perispírito, o conhecimento das leis da natureza, o contato com o próprio Criador. Isso está completamente fora dos domínios da nossa inteligência na fase de evolução que nos encontramos. Mas e os apóstolos? E eles? Como que Pedro passou a fazer cura? Ele que negou 3 vezes. Como que Saulo de Tarso, que perseguiu, que fez toda aquela barbaridade, estava curando? Isso tinha que ser estudado, tinha que ser pesquisado. É uma relíquia, está passando meio despercebida. E é exatamente o fundamento na revelação da vida, o título que Emmanuel escolhe. E a relação com a certeza. Tendo a certeza, tudo vai ser diferente. Foi diferente para os apóstolos. Ora, se para eles, o poder deles, a vida deles, tudo foi diferente a partir dessa certeza, só por isso já não merece um estudo enorme. Porque se tivermos nós a mesma certeza, não vai ser tudo diferente também para nós? E eles não ganharam coisas materiais. Saulo deixou a fartura material para ser pobre. Eles estavam vivos e morreram de morte violenta, por causa da causa. Mas eles fizeram uma espécie de troca. Eles deixaram os transitórios e efêmeros prazeres terrenos e se apossaram de tesouros do reino dos céus. Tudo isso ocorreu com uma certeza. Essa certeza da imortalidade da alma e da justiça, ou seja, a cada um segundo suas obras. O futuro da criatura depende do seu comportamento moral. Vamos ver no Evangelho circunstâncias que nos chamam a atenção, que estão acontecendo com aquelas pessoas, com a vida das anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. E não com o próprio Jesus diretamente, não. Vamos ver aparecendo fato, como é que isso está ocorrendo. Isso não merece um estudo, isso não merece um aprofundamento, isso não pode ser deixado passar ao largo. Existe aí um conhecimento, uma informação, uma relíquia, e simplesmente se falou, se anotou e foi passando, ficou meio assim, né? Vamos ver algumas passagens. No nascimento de Jesus, os 6 magos. Os magos, que significava naquela época um conceito muito grande de pessoas que tinham contato com os espíritos e todo um conhecimento acadêmico. Então eles receberam da informação dos espíritos que havia nascido o Messias. E os espíritos, por sinal luminoso em forma de estrela, indicam o caminho. Então eles vêm de vários lugares. Não é conhecido o nome e nem a quantidade dos 6 magos. Isso foi um autor que colocou os nomes. Beda, que viveu em 673 a 735 depois de Cristo. Foi por opinião própria dele, simplesmente, que ele colocou Gaspar, Melchior e Baltazar e 3, relacionando com os tipos de presente que os 6 magos deram: ouro, incenso e mirra. Algumas igrejas colocam 12, relacionando com 12 apóstolos. Não importa se é 3 ou 12. Mas eles seguiram efeito luminoso em forma de estrela. Evidentemente que uma estrela, muitas vezes maior que o Sol, não dá para vir aqui, marcar um caminho de vários dias e chegar numa gruta. Certo? Muito menos simplesmente uma estrela no céu fazendo algum movimento, algum corpo celeste, e levá-los de vários lugares do Oriente até uma gruta em Belém.
Mesmo hoje com GPS é difícil chegar na gruta. O guia precisa te mostrar lá. Bom, hoje existe uma igreja gigantesca construída lá. Quando fazemos a viagem, eles nos levam ver a igreja que está construída em cima das ruínas da outra e nos levam ver no campo dos pastores as grutas como eram daquela época, para termos uma ideia, porque fica completamente desfigurado com tanto ouro, tanta prata, tanta construção em cima do local da gruta. Mas o que importa? Essa circunstância de pessoas saírem ao mesmo tempo, seguindo um efeito luminoso com forma de estrela, em busca do local do nascimento do Messias. Não é uma coisa assim muito, já que chama uma atenção enorme? Como é que isso pode estar acontecendo? Não existe algo além do corpo material? Porque simplesmente o corpo exterior, com visão, audição, paladar, olfato e tato, os sentidos conhecidos academicamente do corpo, não dá para fazer isso. Não dá para ver esse efeito luminoso. É uma visão especial. Essa certeza íntima. E quando passam por Herodes consultando a letra, diz a letra que vai nascer em Belém. E os magos estão indo para lá. Herodes fica preocupado. O Messias, o condutor do povo de Israel, ele quer matar. Então ele, usando a falsidade, diz: vocês vão lá e depois voltem para me contar, para eu levar o meu presente. Não é? Eles vão para lá. O efeito luminoso, em forma de estrelas, mostra o menino Jesus de Nazaré. Eles dão um presente. Aí na hora de voltar para Herodes, para contar o local, identificar o menino, eles conversam com os espíritos, que dizem: não volta para Herodes. Vocês vão fazer outro caminho. E ninguém vai voltar, ninguém vai falar nada. Imagina um grupo de homens estrangeiros desobedecendo o grande rei Herodes. Quem tem peito para isso? Qual seria o futuro da desobediência da ordem do grande rei Herodes? Herodes o Grande, que naquela época era de todo o território. E eles fizeram outro caminho. Quando Herodes percebe que foi enganado, que eles foram embora e não voltaram para contar, ele manda matar todos os meninos até 2 anos para não ter erro. O que acontece? José em sonho. Imagina José lá em Belém, pai de Jesus, dorme. O que acontece no nosso sono? O corpo espiritual, o perispírito, se afasta do corpo carnal e fica ligado pelo cordão fluídico, cordão prateado. E aí, conforme o nível de evolução do espírito, ele vai ter a sua atividade. Pode virar sonhos ou pesadelos. Pode se lembrar ou não se lembrar de nada. O que faz se lembrar ou não? Se o comportamento do espírito, do seu corpo espiritual, for registrado no cérebro carnal. Quando ele voltar, ele vai ter o arquivo marcado no cérebro carnal, ele poderá ter lembrança. Se não for registrado no cérebro carnal, for só no corpo espiritual, ele não vai lembrar de nada. O cenário da vida espiritual tem muito mais do que 3 dimensões, então nem tudo cabe. O cérebro carnal recebe influência da alimentação, da química, de remédio, de cansaço, então ele pode misturar tudo. E aí nós já entraríamos por outro estudo de sonhos, pesadelos, que não é o que estamos fazendo hoje. Mas José estava lá, dormiu em sonho, com lucidez, para lembrar, ser claro. Eles disseram assim: acorda, pega a mãe e o menino e vão para o Egito. Ora, imagina você largar sua casa. Pensa onde você está morando aqui no Guarujá. Confortável, com carro, ar-condicionado, não é? Geladeirinha cheia, né? Pega suas coisas, não sei nem se José tem um camelo como ele fez, vai para uma cidade a 350 quilômetros a pé, larga tudo e sai na hora, acorda e sai na hora. É o que ele fez. Mas imagina o grau de evolução desse espírito para ter um sonho com lucidez, conversar com o espírito, acordar e obedecer. Mas isso não tinha que ter um estudo. Mas como é que um homem fez isso? O que ele tem no corpo dele? Porque o corpo carnal
está repousando na cama. Mas a letra diz aqui. E ele ficou lá até o rei Herodes morrer. E não saiu no Jornal Nacional. Nem na internet. Como é que ele soube? Os espíritos avisaram, olha, está morto, volta. Porque a missão do menino é na terra de Israel, ele é o condutor de Israel. Quando ele volta, outra vez em sonho, ele ia ficar na Judéia, porque ele era de Belém. Tanto que teve que ir a Belém para se registrar no recenseamento, na ordem do império, para ser contado. Só que advertido em sonho, não, aqui não. Não há segurança, vá para Nazaré. E é por isso que ele vai para Nazaré. Né? Então, ele recebe um sonho, só nessa pequena parte que nós vimos, o aviso para a fuga do Egito, 350 quilômetros, que Herodes estava morto, podia voltar, não parar na Judéia, onde pertence Belém, e ir para Nazaré, 4 vezes mudando o destino do homem, os espíritos aparecendo ostensivamente. E daí? O que se faz com essa letra? Fica assim, só um milagre, como se leis da natureza deixassem de acontecer, um fato insólito. Mas quantos sonos e sonhos mudam a vida de pessoas? Ocorre antes dele, ocorreu depois e ocorre nos nossos dias. Mas não está passando aí informação que pode alterar a nossa certeza? Que pode mostrar uma justiça? Que poderia ocorrer conosco, o que ocorreu com Saulo, vendo o Espírito de Jesus e mudando a certeza? Com os apóstolos que passaram a ter outra coragem, outro objetivo na vida, buscavam o reino dos céus, de certa maneira, com as coisas terrenas. Vejam Judas. Mas depois da ressurreição, da aparição do corpo espiritual de Jesus, viveram buscando o reino dos céus. E nós? A nossa sagrada perguntinha que levamos para casa para pensar antes de dormir. O que estamos buscando realmente? Estamos como os discípulos de Jesus antes da ressurreição? Parece que estamos buscando o reino dos céus, mas na realidade estamos mais preocupados com os bens terrenos? Ou estamos realmente vivendo como os discípulos de Jesus depois da ressurreição, com a certeza e com a segurança de que existe a justiça? Estamos vivendo realmente buscando o reino dos céus, predominantemente, em primeiro lugar, compreendendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, como ensina Jesus. Vamos ver uma pesquisa na Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1858. Embora o tema que ele coloca, a independência sonambúlica, ele está mais preocupado em mostrar que o sonâmbulo dorme, o corpo espiritual perispírito se afasta. Isso ocorre com todos os seres humanos. Sempre ocorreu, ocorre, ocorrerá. Mas existem aquelas circunstâncias que a pessoa fica falando dormindo. Às vezes tem pesadelo, o coração dispara, sonha que está correndo, acorda tudo movimentado, né? Sonha que está jogando futebol, começa a dar chute, cuidado, sofre, né? O corpo reage, mas peraí, não está jogando. No sonho você está correndo e você acorda cansado, com o coração disparado, o corpo reage, falando, não se entende o que falou. Mas existem casos ainda mais notáveis. Já ouviram falar de hipnotismo?
Né? Hipnotismo era uma palavra que na época de Kardec estava na moda, então eles falavam, provocava o hipnotismo. O sonambulismo lúcido provocava, e aí a alma se afastava, e aí ele começava a falar coisas de outros cenários, e faziam milhares de experiências. Colocavam livros escritos em outros ambientes, e o sonâmbulo ia ler. Ele descrevia coisas que estavam acontecendo fora. Allan Kardec está mais preocupado com a questão se o sonâmbulo recebe ou não influência das pessoas que estão comandando, perguntando e conversando com ele. Do pensamento dessas pessoas. Elas recebem, eles recebem influência. Mas ele seleciona aqui nessa matéria 2 casos de que o sonâmbulo está completamente independente do pensamento de quem está perguntando. Porque ele está vendo coisas de que aqueles que estão presentes não sabem, ninguém sabe. E como ele diz aqui, ele estudou mais de 1000 casos, registrados, escritos, anotados. Ele publica 2 nessa parte. O nosso estudo de hoje não está preocupado com essa independência que existe. Existe a influência, mas existe também a independência. Né? Não, mas é verificar em fatos reais, assim como ocorreu com a vida do ato dos apóstolos, com os apóstolos, a abundante graça, as curas que eles faziam, as pregações, aquela disposição de dar a própria vida pela causa, né? O que está escrito com José, como é que ocorre, o que tem lá, como é que ele dorme, ele tem tudo isso, né? É aviso que vão vir matar o filho, foge para o Egito, volta do Egito, não fica aqui, fica tudo em sonho. O que existe realmente no ser humano, que ainda não está revelado, está oculto à ciência acadêmica. Então é dentro desse contexto que nós vamos passar, vendo pessoas que não são espíritas, não estão preocupadas, está acontecendo. Né? Então Allan Kardec começa assim: é verdade que esta faculdade veio derrubar todas as noções que tínhamos a respeito da percepção das coisas do mundo exterior. Falando do sonâmbulo com lucidez independente. Por quê? Porque as noções que a academia tem é visão, mas o olho tem que estar aberto. Dormindo, o olho está fechado. Sonâmbulo, sono ambulante, que anda durante o sono, mas anda é a alma. A audição. Como é que você pode estar ouvindo coisas à distância? Sensação sinestésica. A fala. É que nem comandar a televisão com controle remoto. Você está à distância, mas você aumenta o volume. Abaixa, liga, desliga, muda de canal. Não é assim? Ou ainda tem alguém que tem a televisão na minha infância, que levanta do seu pai e fala, só tem 5, 6 canais. Vai botar o botão, ficava a briga, quem vai levantar para mudar o canal? Hoje está tudo controle remoto. Não é? A briga, quem vai comprar a pilha? Né? O sonâmbulo é isso, ele comanda os órgãos do corpo à distância. Ele está longe e o corpo fala. Pelo cordão fluídico, ele tem um domínio do corpo carnal dele, e ele está à distância vendo e presenciando uma realidade. Isso é um fato realmente, né, extraordinário, notável. Entretanto, de há muito tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, gozando de faculdades análogas, e que, por um contraste bizarro, jamais foram aprofundadas. Quer dizer, ninguém dá muita importância. Hoje, a clarividência sonambúlica é um fato. E se ainda é contestado por algumas pessoas que as ideias novas custam a lançar raízes, principalmente quando é preciso renunciar às que embalamos durante muito tempo. Essa frase eu acho notável. São ideias novas, conhecimentos novos sobre leis da natureza que sempre existiram. E que vamos ver essa realidade nas escrituras sagradas, na vida cotidiana das pessoas. Mas que existem certas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de aceitar as ideias novas. E que essas ideias são do mesmo jeito. Anos, décadas, séculos, milênios. São tradicionais.
são cristalizadas no raciocínio e no sentimento. Por mais que os fatos mostrem uma nova realidade em suas evidências, elas continuam pensando daquele jeito, né? Desafiando um longo tempo para evoluir. Também, muita gente pensava, como ainda hoje, com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem que se levasse em conta as condições especiais do fenômeno. E aí é um problema grave, porque não é possível fazer experiência, observar o fato do sonambulismo, que é uma ação do corpo espiritual, do perispírito, do mesmo jeito do que com uma máquina ou do corpo carnal. Por quê? Corpo carnal, o médico te dá a receita, você vai lá, agenda, né? Demora, fica lá, já. Você põe na balança, a balança marca o peso. Você passa na matéria radiante na máquina, ela tira tudo lá por dentro. Tira o sangue, não é assim? Ele examina o sangue, não está lá tudo à disposição. Você tem o domínio. Você faz o que você quer com o seu corpo, leva, faz, né? O corpo espiritual não é assim. O jeito de aprender sobre ele, o comportamento dele, as propriedades materiais que regulam a matéria do corpo espiritual, que não deixa de ser material. Allan Kardec usa o termo semimatéria, matéria etérea, fluídica, termo genérico. Matéria radiante, dizemos hoje, vibração. Faltam palavras adequadas, precisas, mas é uma matéria, é um elemento passivo. Mas as leis da natureza e os equipamentos, as circunstâncias são outras. Não dá para fazer um estudo do mesmo modo que analisar o motor de um carro, uma reação química que fazemos em laboratório. Temos que estudar o fenômeno dentro da realidade que são as leis dele. Como tem o gás se comporta de uma maneira, o sólido de outra, o líquido de outra. Ora, a matéria do corpo espiritual, o perispírito, que vai explicar essa questão do sono, da aparição dos espíritos, dos sonhos, é outra realidade material. Tem as suas leis, né? Então temos que respeitar essa circunstância. Bom, o sonambulismo, ele pode ser natural ou provocado, que nem a emancipação da alma, que nós aprendemos no desenvolvimento mediúnico a provocar, a entrar em clima de recolhimento, em oração. Pode ser que a pessoa faça sozinho ou pode ser estimulada. O espírito pode fazer, pode cooperar. Os espíritos vêm e cooperam tanto no sonâmbulo, levando ele, conduzindo, como no fenômeno mediúnico, sendo auxiliado pelos espíritos. Pode ser então anímico ou mediúnico. Né? O que é o sonâmbulo anímico? É a própria alma que sai e vê. O que é mediúnico? É quando a alma sai e ela não vê, falam para ela. Ele sai, encontra um espírito que conhece a medicina espiritual e conta para ele. Aí ele fala, ele está falando o que o outro está contando. Jesus, todas as curas de Jesus são o quê? Anímicas ou mediúnicas? Anímicas, claro, né? Porque a própria alma de Jesus é o seu corpo espiritual que vai fazer o trabalho. Não é um espírito superior a ele que utiliza dele para fazer o trabalho. O nosso tratamento espiritual é o quê? Mediúnico. Porque são os espíritos que se utilizam do médium. Anímico é da própria alma. Mediúnico é quando tem a intermediação com o outro. Então, no caso do sonâmbulo, ele pode dar informação anímica, ele mesmo está vendo, ou mediúnica, ele pode se afastar e um espírito falar com ele e contar para ele. Bom, os dois casos. O senhor Marion, que morava em Bercy, a rua Charles, 43, desapareceu desde 13 de janeiro último. Isso ele está publicando em novembro. Então ele está escrevendo mais ou menos em outubro. De janeiro a outubro, aproximadamente 10 meses desaparecido. Foram infrutíferas todas as pesquisas para descobrir traços seus. Nenhuma das pessoas que ele costumava frequentar habitualmente o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada.
Por outro lado, o seu caráter, a sua posição e o seu estado mental afastavam qualquer suspeita ou ideia de suicídio. Restava a hipótese de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Mas, neste último caso, um acidente, poderia ter sido facilmente identificado e reconduzido ao seu domicílio, ou pelo menos levado ao necrotério. Todas as probabilidades eram, pois, o crime, e nelas se firmavam, tanto mais quanto ele havia saído para fazer um pagamento. Onde, porém, e como fora cometido tal crime, é o que todos ignoravam. Quer dizer, ele saiu de casa para fazer um pagamento. Não tinha motivo nenhum para se ausentar. Há 10 meses não sabiam onde estava, né? O que fizeram? Eles foram procurar uma sonâmbula que eventualmente tinha um êxito notável, a senhora Roja, que Kardec conheceu, como ele diz aqui, que ele conheceu e viu vários casos, vários trabalhos dessa sonâmbula. Ele dá o testemunho da realidade comprovada por ele. Foram buscar a senhora Roja, e ela, com a alma emancipada do corpo, e isso é um fato, né? Não tem nada a ver com a doutrina espírita, com a pesquisa, está falando de algo que o espiritismo estuda. Mas está mexendo com a vida das pessoas, não são espíritas, não estão frequentando, não. Aconteceu isso com uma pessoa da vida lá, de Paris. E foram buscar essa sonâmbula, a senhora Roja. E ela, no seu trabalho, diz que via que ele desceu as margens do rio Sena, e aí foi acometido de um ataque de apoplexia. Caiu e bateu a cabeça numa pedra. Rolou sobre a água e o rio levou. Que o corpo está num outro local, falou o local que é onde ele caiu e bateu a cabeça na pedra, que está num outro local, e que ela ainda vê no bolso do paletó o envelope com dinheiro e a chave. Não foi crime. Ele simplesmente teve uma morte súbita e o corpo foi para um outro local. Aí o pessoal foi no local que ela disse que houve a queda, achou a pedra, né? E com uma marca que podia ser sangue, já fazia 10 meses. Aí foi no local que ela disse que estava o corpo, achou o corpo, o envelope com o dinheiro e a chave. Isso é fato que saiu lá, né? E daí? Daí nada. Ninguém quer saber como é que essa mulher sabe isso. O que tem nela além do olho ver acordado? Não é uma prova que existe algo além do olho carnal que está vendo? Mais do que isso. Mas não foi o único. Aí teve um outro casal que eles tiveram uma economia de 900 francos. E a senhora Belhomme, chacareira, residente em Coelho, Rua Saint-Denis, número 19, ela foi esconder no armário de roupa, e tinha muita roupa, roupa velha, trapos e roupa nova. E ela achava mais seguro esconder nas roupas velhas. Porque ela achou assim, se entrar um ladrão um dia, ele não vai procurar nas roupas velhas, esses trapos aqui. Ele vai procurar nas roupas novas. Só que veio chegando uma pessoa, e ela não queria saber do seu segredo, do seu esconderijo, ela pôs na roupa nova, e saiu de fininho, veio a pessoa ficar... Ela esqueceu que pôs na parte das roupas novas. Passou muito tempo, ela precisou da economia. E ela esqueceu e foi procurar um lugar que ela sempre punha no lugar de roupa velha. E não achou. E a primeira coisa que ela pensou, ai, aquela visita percebeu e roubou todo o dinheiro. Aí ela passou um pente fino em todo lugar da roupa velha e falou, não tá, não tá, não tá. Claro, ela está na posição da roupa, na parte da roupa nova e esquecido. O que ela fez? Ficou com ódio, com uma coisa, comentou com todo mundo. Aí alguém falou assim, vamos tentar saber se foi a pessoa, o que ela fez com esse dinheiro, onde ela está. Vamos procurar a sonâmbula Roja? E foi, né? Aí chegou lá, a sonâmbula pegou, entrou no seu trabalho e falou, olha, o dinheiro está na parte da roupa nova. Você não foi roubada. Você só deve ter, não sei como está lá, estou vendo que está lá. Aí ela foi lá no armário, estava lá, então naquela confusão, fiz aqui, nem sabia, né? Agora, o fenômeno, muitas vezes, chegava um caso e ela não conseguia resolver, não era solução para tudo. Até mesmo a Allan Kardec faz essa pergunta.
Diz, uma pessoa está desaparecida. Por que não vem aqui e não diz onde ela está? Porque está dando problema com a família, inventário, para saber se está morto, se não está. Não, essa é a prova da família, não vai ser dito nada. Né? Então, o fenômeno ele tem as suas circunstâncias de como funciona dentro do seu contexto. Mas, a prova mais evidente, mais clara, mais contundente, nós temos é contemporânea. Na época do Chico Xavier. De longe, a maior, mais de 400 livros. De perto, a melhor. Não é isso? E estamos falando aqui de um caso que nem está em livro. Né? Existem mais de 400 livros que o conteúdo deles, as evidências das informações de domínio da nossa academia, astronomia, geologia, medicina, engenharia, estão na sua produção mediúnica, ele só tendo o ensino, o fundamental, primário da época dele, falando inclusive de coisas, revelações, que só no futuro a academia nossa foi perceber e comprovar que estava certo, anos antes já estando nos livros. E o que nós vamos ver hoje não está em nenhum desses 400 livros. Imagina só onde que vai a produção mediúnica de Chico Xavier. Na sexta-feira, nós vimos um caso muito resumidamente, muito rapidamente, e que assim já é algo assim estonteante. Né? A mãe que tem a sua filha de 21 anos, que está trabalhando num edifício em São Paulo, no dia 1 de fevereiro de 1974, me parece. O edifício pega fogo, ela tenta descer, não consegue, sobe lá para cima, aí vão os helicópteros, as escadas magiras do corpo de bombeiros, ela morre queimada. Aí a sua mãe fica desesperada, vai até o Chico, aí o Chico diz assim, olha, ela está aqui, o espírito dela está aqui, só que ela está dizendo que ela tem um jeito de se comunicar com você. Para você usar o abecedário, o cartão do abecedário. O Chico falou assim, mas ela está falando, o que é isso, senhora? O que é falando para a mãe dela? O que a sua filha quer dizer, o espírito da filha? No dia das mães. No dia das mães ela foi buscar o Chico. Né? E o espírito fala isso pelo Chico. Manda ela usar o cartão do abecedário, que eu vou falar com ela. Aí ela fala, aquele cartão, porque naquela época dos copos na mesa, ela bolou um jeito de se comunicar com as almas, com os espíritos, um cartão com abecedário, e ela fazia muito com uma amiga dela. Eu nunca fiz, mas vamos fazer, já que ela está mandando. Aí a mãe volta para sua casa e faz do jeito que ela fazia no cartão com abecedário e recebe a seguinte mensagem: esteja no Chico Xavier, e marca o dia, está aqui, eu não me lembro aqui o dia que foi, né? Dia tal eu vou poder psicografar pelo Chico. Você lembra o dia? 13 de junho. 13 de junho? Julho. Julho, 13 de julho. Olha que maravilha, tá vendo que bom? Eu estudei várias vezes, risquei, não sei o que ali, esqueci a data. Manda de sexta, já sabe a data, né? Chegou lá no dia 13 de julho, o Chico não está sabendo. A mãe foi lá para a casa dela, recebeu isso nesse cartão, voltou no dia 13 de julho, aí o Espírito faz pelo Chico. Ora, mas como é que o mundo pode estar parado com um fato desse? Como é que a nossa academia, né? Como é que podemos deixar de ter certeza com uma circunstância dessa? Isso, vamos, é a mulher que perdeu a mãe. Então vamos ver um caso internacional e que não tem nada a ver só com a questão dos espíritas. O caso de Carlos Teles Sobral Júnior, que morreu com 25 anos em Portugal. O seu pai era aeronauta, Carlos Teles Sobral, nome do pai, e o filho, Carlos Teles Sobral Júnior, né? Então aeronauta. Então ele tinha uma propriedade em Portugal, em Cascais, e ficava entre Lisboa, Portugal, e vinha para cá, ia para lá, e ficava assim. Só que houve um tempo que ele ficou com o pai lá, e o pai até montou uma loja de disco para ele lá. E aí de repente ele apareceu morto, com uma arma na mão, e a polícia fez toda a pesquisa, e deu acidente com arma de fogo. E não conseguiu explicar, não tinha motivo nenhum de ser suicídio, então um acidente com arma de fogo. A família ficou inconformada e foi buscar o Chico Xavier, né?
E aí ele começou a se comunicar. De início ele começa a relacionar os parentes, isso sem falar a quantidade de parentes, de data, de ancestrais. Mas vamos direto à questão desse acidente com arma de fogo. Então nós estamos envolvendo a polícia de Portugal. Trabalhei como pude na pequena loja de música que papai Carlos muito generosamente levantou em meu benefício. O espírito psicografando pelo Chico. Os dias transcorriam sem novidades, mas creio que, por lembrar de meu temperamento folgazão, uma piada, uma brincadeira ou um passeio qualquer constituíam o meu melhor alimento espiritual. Já deu para imaginar o astral dele, né? Pessoas que gostam de se divertir, aprontar, fazer. Em minhas travessuras de rapaz, que deveria ajustar-se aos princípios renovadores cabíveis em minha própria idade, com minhas travessuras, repito, a meu ver, não fui amigo de um que se habituara a passar rente à nossa moradia, suscitando-me o desejo de experimentar a paciência, com os meus pensamentos de rapaz, acriançado que eu era. Então ele escolheu uma pessoa que passava sempre, tinha o hábito de passar lá, escolheu aquele fulano para sempre fazer uma brincadeira com ele. Olha para onde nós estamos caminhando. Se tivesse conhecimento de sua passagem ao lado de nossas portas, alegrava-me em vê-lo atarantado com os sustos que ele impunha, especialmente em jatos de água a descerem do alto sobre o pobre passante. Ele já passou, né, até a trabalhar artisticamente no local que a pessoa passava, para fazer travessuras com aquela pessoa. Então já tinha jato d'água, ele conseguia prever que a pessoa ia passar, aí ele já ficava eufórico, que ele ia curtir, né, aquela piadinha dele. Certa vez, e o pai dele não está podendo imaginar nunca nada disso, nem a polícia, nem a mãe que está aqui no Brasil, ninguém está vendo ele. Ele está fazendo isso e ninguém está vendo ele. Certa vez em que ele era seguido por uma criança, esse passante, esculpi a figura de uma serpente em papelão, pintado, a caráter, e controlava um animal imaginário com uma corda quase invisível. Em dado momento, coloquei a estranha figura rente a ele, e tamanha foi a sua reação, ao ver que a criança se tomara de terror, que um amigo, vítima de minhas brincadeiras de mau gosto, me chamou às contas e prometeu cobrar-me aquela grande série de emoções descontroladas a que lhe submetia o ânimo enfermiço. Pois o inconcebível aconteceu. Ele esperou que o pai se ausentasse de casa, se certificou que o rapaz estivesse sozinho, e, percebendo-me a sós, penetrou meu recanto e, ao encontrar-me, despojou o projeto que me retirou no piso do quarto. Deu um tiro no rapaz. Estava sob a impressão de meu justificável espanto, quando, incapaz de mover-me, ainda ouvi colocar em minha mão esquerda a arma que somente funcionaria a rigor em minha destra, largada à imobilidade da desencarnação. Olha o detalhe que ele observa, que a pessoa deu o tiro, né, e colocou na mão, mas colocou na mão esquerda no corpo caído. E ele não teria condições de atirar com a mão esquerda. Ele era direito, só com a mão direita. Um detalhe. Não consegui chamar por socorro, porque a hemorragia fulminante me subtraiu todas as possibilidades de movimento. E caindo no estado comatoso em que me vi, ainda lhe consegui observar a cautela com que se retirara de nossa casa, naturalmente receando qualquer punição aberta. Então o assassino observou ele morrendo, viu que não tinha ninguém e saiu, né, devagarzinho. E ele ainda naquela condição do passamento, entrando no estado de coma, perdendo a consciência,
antes de dar o último suspiro, ele observa o que está acontecendo. Não consegui chamar por socorro, porque a hemorragia fulminante me subtraiu todas as possibilidades de movimento. E caindo no estado comatoso que me vi, estou repetindo tudo, também entrei no ponto. Não vi o pai. É bom quebrar um pouco, senão fica muito dramático. Né? Mas foi sem querer, foi erro de leitura. Né? Não vi o pai quando fui encontrado inerte. Quando o pai dele acha o corpo. Ele não estava mais vendo, já estava no mundo dos espíritos, mas não conseguia ver o pai. Minha visão física parecia anulada, mas em compensação, uma senhora que se me revelou na condição de minha bisavó, Maria Pereira Nunes, que às pressas me retirou do quadro da minha aprovação. Então ele foi retirado em espírito rapidamente daquele cenário. Em seus braços fortes e acolhedores, consegui o sono de que necessitava, e desde então, despertando, transformado em meus sentimentos mais íntimos, refleti sobre a ocorrência que a polícia afinal não desvendaria. Ele ficou pensando, depois que ele voltou na consciência, na lucidez, depois do sono, falou assim: bom, fui assassinado, o assassino colocou a arma na minha mão, a polícia vai encontrar o corpo, meu pai vai encontrar o corpo, vai chamar a polícia, mas nunca ninguém vai saber o que ocorreu. Porque só ele sabia, ele o assassino, sabia o que tinha ocorrido nas brincadeiras dele. Ninguém via, ele não falava para o pai. Ia falar para o pai o que ele estava aprontando com o passante, não é? E fazia escondido, ele se divertia sozinho. Então ninguém imaginar, ia ter a mínima condição de fazer. Aí ele diz que ele roga ao pai, né? Ele diz: olha, eu estou satisfazendo o vosso desejo, me foi permitido essa condição de esclarecer, porque os pais estavam conformados. Como acidente com arma, que coisa bizarra, e também não tem motivo para suicídio, né? Eles queriam esclarecer, esclarecido está, não vão atrás do assassino. Eu ganhei a permissão de vir esclarecer. Bom, para quê? Agora os pais têm uma outra certeza. O Ato dos Apóstolos, que viram Jesus ressuscitado e passaram a viver em abundante graça, ou seja, com auxílio dos bons espíritos, cooperando com os trabalhos espirituais, porque se colocaram numa circunstância espiritual diferenciada, como Paulo na sua mudança, porque viu naquela aflição, naquele sofrimento, naquele drama, naquela angústia, um espírito que deveria ser o espírito do Messias, a lhe esclarecer e socorrer aquela angústia íntima, como está escrito no livro Paulo e Estevão. E depois ficou sabendo que era exatamente Jesus quem ele perseguia. Isso muda tudo. Os pais então tiveram essa oportunidade, receberam esta prova, envolvendo outro país, outra polícia, mas uma certeza da imortalidade da alma e da justiça divina. E nós, nesse minuto final dessa palestra dessa noite, na revelação da vida, ou seja, da verdadeira vida, da vida espiritual, vamos levar para casa estes fatos. Este fato de Chico Xavier, da sua produção mediúnica, que é contemporâneo, que conhecemos a moral, o desinteresse financeiro absoluto, a humildade, a qualidade da sua produção mediúnica, o conteúdo dos seus livros. E isto é um convite de Deus para termos a certeza e a mudança em nossas vidas em busca do próprio Criador, da nossa evolução, a nossa comunhão com o Pai Maior. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.